Mas vai me custar 110, e daí? O importante é que tu vai produzir muito mais, e tu vai ganhar muito mais dinheiro, veja só. Olha quando vai ser a tua receita. Se vai ser a tua receita maior, a tua renda vai ser maior. Certo? Errado. Errado. Esse pessoal já se deu conta disso. Eles só têm um problema. Eles não têm ninguém para ir lá mostrar para eles como é que é. Mas intuitivamente eles já se deram conta que esse troço não está funcionando. Antigamente era assim, agora não é mais. Agora eu estou lá tentando botar tecnologia, mais tecnologia, e não está sobrando mais dinheiro. Pelo contrário, está sobrando cada vez menos. Meu amigo, tu virou uma máquina de produzir. Tu só não sabe ganhar dinheiro. E isso abre um enorme leque de trabalho para nós, economistas. Aqui então, agora, colocamos a nossa curva do custo total médio, que não serve para nada. Daqui o 31,70, a letra B. E nós temos a curva do custo marginal, que vocês todos sabem, corta a curva do custo médio, onde ele é mínimo, né? Isso também é questão de prova. Ele corta, e vocês achavam que não servia para nada, né? Vocês achavam que essas coisas iam só para cair em prova, né? Só para o sujeito ter que estudar, não serve para nada. Serve, gente. Isso aqui pagar salário. Isso aqui pagar salário. Deem atenção para as aulas de micro de vocês. Aliás, deem atenção para todas. Todas servem. Eu estou dando uma aplicação. A curva de custo total médio, portanto, para nós ele tem uma utilidade. Qual é? Saber por onde passa o custo marginal. Mas o produtor não sabe o que é o custo marginal, então o custo total médio não serve para nada. Exatamente. Não serve para nada. Só para ele se enganar. Aí então nós temos aqui a nossa receita marginal, que é sempre igual ao preço, por óbvio. E nós temos o nosso lucro. E onde é que nós vamos ter o maior lucro? Tirando o custo total e a receita total, eu vou ter o meu lucro máximo aqui, 60, que não por coincidência, vai ser aonde meu custo marginal é o mais próximo do preço possível. Mas não é 31,70 a letra B, como a maioria de vocês pensou. Nem sempre produzir aonde o custo médio é mínimo, eu vou ganhar mais. Só se eu estiver produzindo uma única unidade. Mas se eu estiver produzindo milhares de unidades, é evidente que não é necessariamente aonde o custo médio é mínimo. Agora pensem vocês em pessoas que movimentam milhões de reais por ano, todos os anos, sem saber isto. E estão lá produzindo para chegar aqui. Estão produzindo para chegar aqui, quando eles deveriam estar produzindo para chegar aqui. Mas quem é o economista desse cara? O agrônomo. E o que agrônomo entende de economia? O mesmo que entende de neurociência. Sabe por que esse cara não pergunta para a gente? Porque ele nem sabe o que a gente serve. A gente nunca foi lá dizer para ele que a gente sabe fazer essas coisas para ele. Agora, quem tem ido tem conseguido bons resultados. Não há formação de economista nesse estado que dê conta da demanda desse negócio. Porque os caras começaram a se dar conta disso aqui. Porque eles estão cada vez produzindo mais, mas está sobrando cada vez menos dinheiro. É claro, eles vêm de uma cultura onde quanto mais tecnologia tu bota, mais ganho tu tem. Claro, isso deu certo nos últimos 30 anos. Porque a gente vinha da Revolução Verde, a gente vinha longe da fronteira de possibilidades de produção, a gente já ganhos crescentes de escala, mas tudo isso acabou. Agora, os agrônomos ajudaram eles a chegar até aqui. A partir daqui, eles precisam de economistas. Eles precisam de gente para otimizar o negócio deles. Então, conclusões, pessoal. Não há problema nenhum em a gente ter dependência econômica do agronegócio ou da agropecuária. Isso é bobagem. Isso é coisa, aproveitando que estou no meio de jovens, isso é coisa de velho. Pensar assim é coisa de velho. Não se formem como velhos, se formem como jovens. Vocês são jovens. Pensar assim, quem olha para esse negócio, é aquele economista, vovô, que está lá olhando o mundo como ele era 100 anos atrás e acha que não é, gente. Hoje, na agricultura, o que menos importa é a terra.
O que mais importa é a tecnologia que está em cima, que está sendo usada. Esse negócio movimenta muita gente, muita tecnologia, muita coisa fora da porteira. Muitas coisas que são produzidas nesta região são utilizadas na agropecuária. E que não teria sentido produzi-las aqui se não fosse agropecuária. Uma super safra, esta última e todas as outras que virão, darão uma dinâmica muito boa à nossa economia. Isto faz bem, isso não faz mal. Quanto mais agricultura, mais indústrias e serviços. E tem uma enorme janela de oportunidade, pelo menos nos próximos 10 anos, para o Brasil utilizar esse setor como eixo de crescimento e desenvolvimento econômico. Mas nós precisamos melhorar os nossos custos de produção, nos tornar mais eficientes e melhorar o nosso sistema de infraestrutura, logística, transporte, etc. Para vocês terem uma ideia, uma única barcaça equivale a 112 caminhões Bidrem. Eu disse que lá nos Estados Unidos, um único empurrador leva 10. Aí agora, vocês vejam, nós estamos falando de 1.120 carretas contra um motor do empurrador. Como é que nós vamos competir globalmente desse jeito? Infraestrutura e custo logístico são coisas que nós precisamos mexer. Tributação dos insumos é algo que não dá mais para aguentar. Isso não se sustenta. E nós precisamos de uma dose maior de abertura econômica. Nós não podemos ter uma economia fechada do jeito que o Brasil é para sempre. O agronegócio, ele poderá ser seu empregador no futuro. Pense nisso. Eu não estou querendo tirar ninguém de Caxias, nem precisa ser de Caxias. No entorno aqui de um raio de 100 km está cheio de propriedades rurais que podem ser alvo do negócio de vocês. E estou falando, pode ser um pessoal que produz HF, estou falando do pessoal que produz uva, eu estou falando que esse pessoal é carente e precisa de economistas, tanto quanto os industriários da região, os bancos da região. E eu não quero dizer que esses outros setores não é tão bom quanto o agronegócio, não é isso, pode ser até melhor. O que eu estou dizendo é que existe uma oportunidade que talvez vocês não estejam percebendo, e eu estou percebendo, e eu gostaria que vocês soubessem. Porque se eu tivesse entrado no lugar de vocês, eu gostaria que alguém me dissesse isso. Não são os produtores que devem ter iniciativa de procurá-los. Somos nós que temos que procurar o cliente, e não o cliente nos procurar. Ele não conhece a técnica de vocês. A arte de vocês, ele não conhece. Quem conhece é vocês. A arte de vocês, a técnica de vocês. Então quem tem que vender ela são vocês. Aproveitem bem as disciplinas do curso. Todas são fundamentais. Todas são importantes. Nenhuma está no currículo por acaso. E vocês estão numa excelente universidade. Vocês estão numa universidade que é referência no Brasil inteiro. Vocês estão num curso de ciências econômicas que é referência no Brasil inteiro. Têm excelentes professores. Então, parabéns para a UX, parabéns por vocês serem a universidade que vocês são, vocês formarem essa comunidade que vocês formam. E eu não tenho dúvida que essa grandeza toda pode virar, quem sabe, negócio, se vocês abrirem um pouquinho a cabeça para olhar também para o agronegócio. Professora Jaque, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico aberto para perguntas, se houver tempo. Ok, obrigada, Antônio. Foi uma aula. Nós ficamos aqui apreciando esse panorama do setor agrícola, agropecuário, enfim, do agronegócio, os seus impactos. E eu quero ver as perguntas de vocês aí, inclusive para os alunos aí das disciplinas iniciais do curso a disciplina Economia, que atende a vários cursos, né? Você fez uma revisão aí bem interessante de alguns tópicos que a gente vem trabalhando. Aí, perguntas. Enquanto vocês vão pensando em alguma coisa, deixa eu perguntar aqui para o Antônio. Claro, a gente percebe, né, hoje que a questão das inovações, as novas tecnologias, elas estão impactando diferentes áreas, em todas as frentes de negócios, novos modelos, inclusive de negócios, vem mudando a nossa forma de fazer as coisas. E no setor, como você colocou aí, hoje é uma área
que movimenta muito dinheiro e que existe, então, todo o interesse, né, de oferecer novas possibilidades, de oferecer serviços para atender esse setor. Eu não sei, ultimamente eu tenho lido alguma coisa a respeito, a questão da carne de laboratório. E eu não li grande coisa, mas pelo que acompanhei, o que está vindo por aí, me parece algo que vem, que daqui a alguns anos vai ser uma realidade, e isso muda, né? Muda conceitualmente a nossa maneira nossa relação com o alimento, e também como isso impacta dentro de todo esse setor. Não sei se você tem alguma coisa para a gente aí. Muito boa pergunta. Tem inovações que vêm para contribuir com a produção, tem outras inovações que trazem concorrência, né? Tu estás falando, professora, de uma pesquisa do Bill Gates. Olha só de que eu estou falando, do homem mais rico do mundo, que resolveu pesquisar e estudar a produção de carne em larga escala a partir de produção em laboratório, ou seja, ao invés de produzir um animal para fins de abate, produzir os cortes específicos, enfim. Isto está em desenvolvimento, isso está em desenvolvimento, e basta ele conseguir fazer isso em larga escala e fazer um contrato com o McDonald's que surgiu um novo mercado. Isso é uma preocupação que nós temos. Agora, também, da mesma forma, a gente acredita que isto pode ser um enorme concorrente, mas também pode ser uma enorme oportunidade. Por que a gente não pode ter um laboratório desse produzindo carne aqui? Ao invés de ter um monte de gado, eu posso ter um laboratório. Eu só preciso me adaptar àquilo que o consumidor quer. Se o consumidor não vê problemas em consumir isso, eu não vejo problemas nenhum de a gente produzir isso. O fato é que a gente tem que estar atentos a essas mudanças e tantas outras que estão vindo. Vou complementar a sua pergunta. Marte, né? As pessoas querem fazer missão Marte. Eu nunca entrou na minha cabeça o que leva um cidadão a querer ir para Marte. Porque, por uma razão muito simples, não tem volta. Não tem volta. A pessoa que for para Marte, vai colonizar Marte, vai morrer em Marte, vai virar marciano, nunca vai voltar para a Terra. Porque são 6 meses de viagem e a gente só tem combustível para sair da Terra. A gente não vai ter combustível lá para voltar para cá. Então quem for para lá vai ter que colonizar aquele negócio. Aí eu fiquei pensando assim, o que motiva? Porque a pessoa deve ser muito mal casada, a pessoa tem que ter uma sogra horrível, enfim, não sei o que motiva uma pessoa. Tem que ter um chefe assim, absolutamente pavoroso, para querer morar em Marte. Aí então eu fui assistir uma palestra com um dos caras que faz parte do projeto Marte. Fui lá assistir. E o cara estava dizendo o seguinte, que Marte é de menos. Porque no momento que se gerar tecnologia para habitar Marte, essa tecnologia não vai ser vendida em Marte, ela vai ser vendida na Terra. Isso vai gerar trilhões de dólares. Por isso os Estados Unidos estão tão preocupados com isso. E muitas delas, para não dizer a maioria, vêm para a agricultura. Porque a necessidade número 1 de uma pessoa que vai estar em Marte é comer. É comer e renovar o ar. E isso tem tudo a ver com a agricultura. Então eles começaram a desenvolver coisas como, por exemplo, produzir no escuro. Como é que eu produzo no escuro? Os caras descobriram que a planta não tem olhos. Ela não sabe, ela não olha. Não, ela sente e essa sensação vem de uma determinada frequência de ondas. Então se tu fizer um canhão que imita aquilo, ela vai produzir no escuro. Ela vai achar que está um sol maravilhoso na cabeça dela, não está. É só a frequência. Só que ela vai fazer fotossíntese, ela vai fazer tudo isso. O que isso tem a ver com a Terra? Tem a ver que regiões que têm baixa insolação, têm baixa luminosidade, regiões do mundo, sei lá, a Suíça, que mesmo no verão, lá, 4 horas da tarde anoiteceu, vai poder produzir o que não produz hoje, porque não tem sol para produzir. A gente vai poder ter mais de uma safra no ano, enfim, a gente vai aumentar assim exponencialmente a capacidade de produzir alimentos. Se deu conta também que botando as sementes em determinada pressão, nível de pressão, que eles vão encontrar lá em Marte, eles conseguem fazer que as plantas sejam muito mais eficientes no uso de água. Então eu boto
Um copo d'água é tudo que ela precisa para a sua vida inteira, por exemplo. Então eu consigo fazer uma produção em regiões secas, em regiões desérticas ou quase, ou semi-desérticas, eu consigo ter agricultura. Então todas essas coisas são inovações, são fronteira da tecnologia, são coisas incríveis que estão surgindo, muitas delas para ajudar o desenvolvimento da agricultura, outras como essa para concorrer. O fato é que é tanta inovação que a gente não consegue nem dar conta de acompanhar quanta coisa que está vindo aí. Na questão tecnológica, né, que a gente fala muito na agricultura, não vai causar no futuro uma mudança do hábito alimentar? Como é o seu nome? Gilberto Dalzotto. Professor, eu não sei o que vai mudar, porque eu acho que não é o que a gente produz que muda o hábito, é o hábito que muda a forma como produz. A gente tem que ver essa relação de causa, né? O fato é o seguinte, que as pessoas é que dão o tom do que elas querem comer. Por exemplo, se fala muito em questões de orgânicos e outras produções, enfim, alternativas à grande produção agrícola. As pessoas não estão dispostas a pagar o que custa um orgânico. Ponto. Não, como assim? Mas eu estou disposto. Sim, tu estás. Mas os outros, tu e mais uns 500 milhões, os outros 6 bilhões e meio não estão. Então a gente sempre vai produzir aquilo que o mercado determinar, tanto em característica quanto preço. A gente consegue produzir orgânico, por exemplo, só que ele custa bem mais. As pessoas têm que ver se elas estão dispostas a pagar por isso. Mas a questão assim, falaste ali que a necessidade de alimentos no mundo vai crescer de uma forma exponencial. Tá? E nós temos que buscar atingir aquele número para que não haja realmente o efeito de mortes. Sim. Certo? Tá? Como é que nós vamos chegar a crescer 8 vezes a população, o processo alimentício, se eu não mudar esse hábito, se não criar uma relação de crescimento? E assim, falaste lá, acho que é da soja, né? O Brasil tem que produzir em 10 anos 8 vezes e meia a mais do que ele produz hoje. Se nós estamos dizendo que a tecnologia está impactando na produção e chegou no seu custo-benefício ao extremo. Entendi a sua pergunta. É muito mais econômica do que propriamente no volume de produção. Entendi. A gente tem que produzir 450 milhões de toneladas a mais até 2026 para atender a demanda. Isso é o dobro da produção brasileira. Nós vamos produzir no mundo, né? Não é no Brasil que tem esse desafio, no mundo. O que está acontecendo no mundo? Não está acontecendo, não está dando. O consumo de alimentos está crescendo a uma taxa superior do que a capacidade que a gente tem de produzir. O que está surgindo de novo? Tecnologias que aumentam exponencialmente a produção como forma de equilibrar esse negócio. Só que elas são caras. Elas são caras. E nem sempre viáveis economicamente em qualquer circunstância. Por isso que eu acho que nós, economistas, passamos a ter uma importância nessa relação que antes a gente não tinha tanto. A gente estava lá nas questões macroeconômicas que justificavam, explicavam por que tal nação consome mais, outra não consome, etc. Na distribuição disso a gente entrava, mas a gente não botava as mãos no processo produtivo. E sinceramente eu acho que se a gente não conseguir buscar eficiência econômica, nós não vamos conseguir atingir isso. Aí nós vamos ter preços lá em cima, poderemos ter conflitos, poderemos ter uma série de coisas indesejadas por conta da incapacidade da gente de produzir o mínimo que o mercado requer. Por favor. Meu nome é Aziz. Como? Aziz. Queria algumas dúvidas, tá? E depois uma consideração. Primeiro, obrigado pela palestra. Realmente foi uma noite muito abrilhantada para nós. Queria que você fizesse um pouco de comentário sobre
cooperativas, importantes que isso tem no Rio Grande do Sul e os pequenos produtores. Outra coisa, é uma dúvida mesmo, existem produtos importantes para a mesa do consumidor do brasileiro, obviamente do ramo agro, que são importados, ainda existe isso. E o outro ponto é com relação à pesquisa e desenvolvimento. Você apresentou muito bem e colocou a importância disso, enfim, que não é só agricultura, mas as coisas embarcadas que tem nisso, toda a cadeia de fornecimento que está ligado à indústria e à pesquisa. Mas eu conheço 2 casos de empresas que eram genuinamente brasileiras de pesquisa, de melhoramento de sementes e que foram vendidas para as grandes multinacionais. Ok, os empregos ainda são aqui, os pesquisadores talvez ainda sejam brasileiros, ainda há brasileiros com o conhecimento de fronteira disso, mas o lucro é remetido, né? Há uma perca um pouco aí, porque não consegue se manter realmente empresas privadas genuinamente brasileiras e fazer com que tudo que possa ser de proveito, de resultado econômico, permaneça aqui. E uma outra questão, talvez assim, complementando, se nós formos olharmos na história recente, não na história antiga, todos os países que passaram em desenvolvimento para desenvolvimento dominaram a tecnologia de ponta da indústria de transformação. Creio que posso estar errado, mas não enxergo exceções. Então, eu acho que muito mais que o dualismo, que talvez não explique mesmo, centro, periferia, talvez isso seja passado, mas eu acho que tem que ter os dois. Os dois são importantes para um projeto de país. A gente continuar tendo essa pujança e conseguir diminuir os custos e fazer com que o agronegócio continue sendo um importante elemento da economia brasileira, mas eu acho que complementa, eu acho que não precisa ter essa dualidade, né? Eu acho que a gente precisa dos dois para a gente ter um projeto de desenvolvimento do país, até porque os produtos embarcados, por exemplo, numa máquina fabricada no Brasil, todos os componentes, ou a maioria dos componentes microeletrônicos são importados. Então isso encarece também para o agricultor, ou para o agronegócio brasileiro, as máquinas e equipamentos. Esses equipamentos realmente fossem genuinamente, não só montados aqui, mas se a gente dominasse também a tecnologia de ponta da indústria de transformação, é uma parte que ajudaria a diminuir o custo, talvez não a principal, a gente teria que fazer um cálculo, porque o tributo é muito pesado, como você colocou, mas é uma parte que pesa, né? Então eu acho que a gente tem que ter, na minha visão, essa visão não do dualismo, mas de que uma coisa realmente complementa, que vai nesse sentido, talvez, que você falou. Obrigado. Bom, tu fizeste várias considerações super importantes e talvez, se eu pular uma, por favor, tu me lembra, porque foram várias e todas muito ricas e cada uma delas me fixei e posso ter perdido a anterior. Cooperativas. O Rio Grande do Sul é o berço do cooperativismo brasileiro. A gente aprendeu muito bem a criar cooperativas. A gente não aprendeu a administrar cooperativas. Nós criamos e aprendemos. Tanto que temos várias em procuração judicial. Cooperativa, para o agro, ela é uma coisa fundamental. Por quê? Em parte, por causa da terceira pergunta. Nós temos oligopólios e oligopsônios, um em cada lado. E nós, milhares, perdidos ali. Fica muito fácil ser presa quando tu está no meio de oligopólios e oligopsônios. As cooperativas, elas não surgiram por acaso, elas surgiram por causa disso. Então, uma forma de dar escala onde não tem escala, seja de comprar, seja de vender. Eu acredito muito em cooperativas, acho que é uma força muito importante, muito boa. Entretanto, acho que a gente tem que ter um pouquinho de humildade e olhar para o Paraná, para o modelo deles, porque o nosso modelo não deu certo. O que é o nosso modelo? Nosso modelo é a gente se junta, a gente faz uma cooperativa e um de nós administra. Não dá certo. Tem que ter gestão empresarial, tem que ter gestão financeira, tem que contratar economista. Senão não vai acontecer. O Paraná tem isso muito claro. O modelo de gestão de uma cooperativa paranaense
é bem melhor do que uma gaúcha. Como é que eu sei disso? Estão comprando as gaúchas. Então, se eles estão nos comprando e não nós comprando eles, é porque eles estão melhores. Bom, então, cooperativismo é fundamental, mas a gente precisa virar a página daquele cooperativismo que foi fundador, foi o pioneiro, que ele dava muito certo quando ele foi criado, só que o mundo mudou, a gente precisa mudar. E o Paraná dá um bom exemplo do que fazer, para que a gente possa continuar. Em respeito à pesquisa, nós temos um enorme problema de pesquisa no Brasil. Temos várias pesquisas privadas, várias, muitas foram compradas, na verdade, muitas tantas não. Só que tu não vê uma indústria brasileira indo para fora. A gente não vê uma indústria brasileira saindo daqui, uma empresa brasileira de pesquisa. A gente vê empresas multinacionais vindo para cá, mas a gente não vê empresas brasileiras saindo daqui. Por que isso? Porque a gente é burro? Talvez. Somos burros de aceitar que leve 10 anos para te conseguir registrar um evento, por exemplo. A gente não tem uma organização no país que seja atrativa ao desenvolvimento científico. Tu cria um negócio, tu consegue registrar aquele negócio. Tanto é que o chocolate de cupuaçu é japonês. Não tem o mínimo sentido um negócio desse. Só tem no Brasil aquele negócio, mas ele é japonês. Então, quer dizer, veja o absurdo que chegam as coisas aqui. A nossa pesquisa, eu acho que ela está muito mais... Nosso maior problema, ele reside aí. Como é que eu consigo ser pesquisador, ter uma empresa de pesquisa e ter o direito de propriedade da minha invenção garantida, eu ter esse registro rápido a ponto de que eu possa vender rapidamente e remunerar meu negócio. Quando uma empresa multinacional chega aqui, isso já está registrado em algum lugar, basta eles venderem. A gente, quando consegue um registro para vender, o produto já foi copiado e recopiado por muito tempo para ser. Então, para registrar o nosso programa de pesquisa, eu acho que passa muito menos por universidade e muito mais por burocracia. No que diz respeito à dualidade, indústria e agropecuária, eu não devo ter me expressado direito, porque eu tentei passar justamente a impressão oposta. O que eu quis dizer é o seguinte, que a agricultura só existe por causa da indústria. A agricultura moderna não existe sem indústria. A indústria do passado é aquela da capina, aquela da enxada, da pá, daquele monte de gente com foice. Aquilo a gente foi por uma colheitadeira. Aquele mar de gente que morria trabalhando, aquele lixo degradante, que foi substituído por uma colheitadeira. Aquele cara pulverizando e tendo contato com produtos químicos que eram tóxicos para a vida dele, substituídos por pulverizadores. Quem que faz esse negócio? A indústria. Antigamente, as pessoas falam muito dos agrotóxicos, até não sei, não veio nenhuma pergunta ainda sobre isso, ou que vem. Mas os agrotóxicos que se falam, muitos agrotóxicos, quanto é que custa fazer um agrotóxico que mate o ser humano? Caro. É muito mais barato fazer um agrotóxico para matar uma lagartinha, que vai virar uma borboleta, só que até ela virar uma borboleta, ela comeu todas as folhas da tua planta. É mais fácil fazer um negócio para matar aquilo do que para matar um ser humano. É muito mais caro. É muito mais barato tu estudar o código genético daquele negócio, daquela praga, daquele fungo, daquela bactéria que prejudica o desempenho da agricultura, e tu fazer um produto que ataca só ele, tu fazer uma coisa de múltiplo espectro, que enfim, polui, que mata tudo, quando tudo estiver embaixo morre. É muito mais caro fazer isso. Quem é que faz isso? O produtor? Não. A indústria. A indústria, a pesquisa. E como é que e quem é que desenvolve isso? Os serviços. Pesquisa é serviço da indústria. A indústria compra serviço, a pesquisa. Então assim, a agricultura de hoje não existe sem indústria, sem serviços. Só que às vezes a gente tem assim, um desespero para... mas eu tenho que industrializar esse produto aqui. Tá, mas em toda a indústria que eu usei para fazer essa agricultura, eu tenho que respeitar as vantagens comparativas
E eu não posso querer ter a pretensão de produzir tudo, absolutamente tudo. Porque esse foi o modelo do programa de substituição de importações, que não deu certo. Tanto é que o Brasil é deficitário na balança industrial. Então, se a gente focar naquilo que a gente é bom, a gente tem muito mais chance de dar certo. E o agronegócio, queira ou não queira, é um grande demandador, e essas indústrias que ofertam para o agronegócio, ofertam globalmente. Vou dar um exemplo. Stara. A Stara é uma multinacional brasileira, gaúcha, por sinal, que fabrica máquinas agrícolas. Num lugar improvável, lá em Nome Toque. Uma cidadezinha de 20 mil habitantes tem multinacional. Sim, pois exato. Mas assim, ó, eles importam por quê? Porque a gente não tem fornecedores locais que tenham vantagem comparativa. Agora, por que não tem? Não sei, talvez porque a gente esteja focando em coisas que não dão certo. O Rio Grande do Sul patrocinou, há alguns anos atrás, um programa espacial. O programa espacial gaúcho. Eu ficava até imaginando o que seria. Deveria ser assim, meio vermelho e meio azul para não dar briga. E lá, depois nós voltássemos em órbita, ia ter um CTG lá dentro. Que é o único lugar que nós temos em órbita. A gente gasta muita energia, que bobagem. Agora, realmente, a gente importa muitos componentes, poderíamos fabricá-los aqui. Poderíamos. Acho que esse é o ponto que tem toda a diferença. Boa noite a todos. Então, tendo um pai e tal, que trabalha no ramo agropecuário, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiramente, tu falou tanto do Brasil, 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 Brasil. Cara, trocando de saco pra mala, mas pra começar no raciocínio. Cara, a gente é um país de menos de 200 anos, que a gente foi criado como um país, como colônia. Mas a agricultura aqui a gente já tem desde 1500. Ou seja, eu acho que por isso que a agricultura aqui é tão desenvolvida, por causa que a gente já tem um know-how bem antigo. Mas vamos ao que importa. Tu falou ali de empresas. Meu pai trabalha numa grande empresa de HF, certo? E o que ele fala palavras que eu entendi, que meu pai fala. Que realmente, a gente está fraco nas pesquisas, mas a gente está crescendo. Isso eu noto e tal, que a gente está crescendo, que a empresa dele está investindo cada vez mais em pesquisa e nesse mercado aqui. E assim vai. Como posso explicar melhor? Cada vez mais investindo em pesquisa no mercado de HF. E cada empresa investindo no seu segmento. Mas é um segmento muito vasto. Não tem... Por exemplo, a gente fala de um mercado entre vários mercados que a empresa tem. E outra questão é a questão do veneno. Cara, não tem como produzir um produto orgânico hoje em dia. Tu até mesmo falou Puta merda, esqueci. Não, isso eu não falei. Desculpa. Mas enfim, de produtos orgânicos e que não tá crescendo. E não tem como dar continuidade. Porque o custo do produto orgânico é muito alto, certo? Tu como economista vai me entender nesse ponto. Como é que tu nome? É Gabriel. Gabriel, vamos começar pela primeira, tá? O Brasil foi colônia, agora ter sido colônia, os Estados Unidos também foi. Os Estados Unidos tem a maior agricultura do mundo e o PIB do agronegócio dos Estados Unidos é maior que o PIB do Brasil inteiro. Ambos foram colônia. Eu não acho que... tem outros países que foram colônia, a Índia foi colônia e a agricultura deles é uma porcaria, tanto é que eles passam fome. Eu acho que não é ser colônia ou não ser colônia. A questão é o que surgiu a partir da necessidade. Por exemplo, teu pai trabalha numa empresa de pesquisa. Pô, pesquisa. A coisa mais sofisticada que uma economia tem, que uma coisa é pesquisa. E teu pai trabalha numa empresa dessas. Ou seja, talvez o que tenha nos diferenciado